vou passar algumas questões aqui, foram muitas perguntas, talvez a gente consiga responder todas, mas está mais ou menos sintetizando. Teve muitas colocações para a professora Margarete, né, para a doutora Margarete Dalcom. Então, vamos começar com esse tema, depois a gente vai vendo outros que são integrados para outras áreas. Eu não vou ler o nome das pessoas, quem perguntou, vou direto nas perguntas, nos comentários. O que a senhora diria para pais e educadores sobre os riscos do cigarro eletrônico entre adolescentes e que ações o Brasil deveria tomar para proteger os jovens desse vício moderno? E aí eu complemento com uma outra questão que foi colocada em relação ao fumante passivo. O fumante passivo, quando a gente considera os cigarros eletrônicos, ele também está sujeito aos mesmos prejuízos. Acho que a gente pode começar por aí, depois a gente vai avançando em outros temas. As perguntas são muito boas e muito apropriadas para o momento, sim. Existe doença provocada pelo fumante passivo, aquela fumacinha aparentemente inocente, ela carrega, né, não apenas as substâncias odorizantes, flavorizantes, etc., ela é muito fina, são partículas muito finas capazes de penetrar no alvéolo. Então, sim, elas são nocivas e elas causam DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, igual como se fosse um cigarro convencional. Respondendo à segunda pergunta, eu acho que a política que nós temos feito e adotado é transferir esse conhecimento para personalidades públicas que tenham acesso a essas gerações mais jovens. Então, eu acho que o que nós temos feito pela Sociedade de Pneumologia, a Sociedade de Pediatria de Adolescente, além de eventos como nós fizemos ano passado, 2024, nós botamos o Corcovado no Rio de Janeiro, isso saiu na imprensa internacional, né, celebrando, né, a luta da igreja, se aliando a nós, né, nessa orientação, há alguns padres que adotaram esse alerta nas missas de jovens, o que é muito bom. Então, seria muito bom que religiões de outras fés também se unissem a nós nisso, na medida em que há grupos de jovens em todas elas, né? Não apenas nas abrâmicas, mas nas outras também. Acho que toda a colaboração no sentido de ter a sociedade civil aliada é importante. E nós chamamos algumas pessoas formadoras de opinião que têm essa penetração. Nós abrimos até conta no TikTok, porque, né, vocês sabem que jovens e adolescentes acham que Facebook é coisa de gente velha, né? Instagram é mais ou menos, é classe média, né? É classe média não, é meia-idade, né? E eles só usam TikTok. Então, nós, pela Sociedade de Pneumologia e Pediatria, nós abrimos contas no TikTok, tudo nosso, tudo que eu faço está lá no TikTok, entendeu? Eu autorizo e está lá. Então, assim, eu espero que eu acho que a comunicação hoje, né, e eu não vou nem entrar do que eu penso das redes sociais, né, porque às vezes eu sou um pouco dura demais, mas eu acho que nesse sentido elas podem ter o papel educador. Então, eu acho que a comunicação é o que está na ordem do dia. E eu estou convicta de que nós temos que ter a sociedade e vozes que tenham penetração nessas classes sociais e nessas faixas etárias para nos ajudar nessa luta. E nessa mesma linha, professora, só para a gente emendar, algumas perguntas aqui foram relacionadas ao como o programa de saúde na escola poderia auxiliar nesse debate sobre o uso dos vapers, e aí eles colocam, será que a atenção primária ela pode contribuir mais do que ela já faz, do pouco que ela já faz nesse momento? E só para outra questão, não, por aí, vamos por aí, né? Sim, as escolas nós temos ido, né? Eu particularmente já estive em várias escolas, né, atendendo pedidos delas, né, no Rio de Janeiro. Eu fiz a reunião com isso me foi pedido, até achei graça, porque eu fiz uma discussão, foi ótima, com as escolas francesas no Brasil, e eles transmitiram, eu fiz no Rio de Janeiro, transmitiram para o Instituto Pasteur aqui em São Paulo, para a escola francesa em Brasília. Eles realmente tinham muito interesse, porque
porque havia meninas, sobretudo, as meninas são mais sapecas, às vezes, num certo sentido, né? Eu sei porque eu também fui, então, assim, graças a Deus, né? Enfim, a sapequice da adolescência é uma coisa muito saudável, né? Então, assim, elas fumam no banheiro, né? É uma coisa mais furtiva, assim, né? Dizem, não tem muito cheiro. Então, agora existem detectores de fumaça colocados nos banheiros de alguns colégios privados, mas de classe alta, né? De classe médias altas, né? Aqui em São Paulo, sobretudo, há várias escolas que já entraram em contato conosco. Então, eu acho que sim, acho que os médicos e profissionais de outras especialidades ligadas a essas ações comparecerem, mas médico tem um impacto, sobretudo se nós pudermos levar conosco alguém que tenha penetração nessas áreas, né? Então, assim, o Eduardo do Vivier fez um vídeo que é um sucesso, assim, né? Ele fala uma linguagem, assim, né? Vou repetir um pouco, ele diz, gente, isso não está com nada, esse negócio faz um mal danado, olha aqui. Aí ele usa aquela linguagem dele, às vezes um pouco chula, mas é engraçado, ele é muito engraçado, né? Então, ele tem nos ajudado bastante, e isso são contribuições, assim, que são feitas sem custo, inclusive, né? Dado ao impacto social que isso tem. Então, sim, eu acho que nós devemos, sim, aceitar convite e ir falar nas escolas, assim, frente a frente com eles. Eu já fiz isso algumas vezes e é ótimo, assim. De vez em quando eles tergiversam um pouco, saem do assunto, eles não querem falar, mas às vezes eles falam. Então, eu já fui na escola inglesa, lá no Rio, fui a algumas outras, e vários colegas têm ido, acho que sim. Nós não podemos nos furtar a falar para essas pessoas e as suas famílias, né? Porque os pais, às vezes, são muito inocentes, né? Eles não sabem, eles acham que é isso que eu falei, né? Que é algo que eu ouvi, né? Eu achei que era bonitinho, era um batom, era um pendrive, aí eu comprei e trouxe da França e dei para minha filha com 12 anos. Hoje essa menina eu atendo, né? No Rio de Janeiro já teve. E um outro dado que eu acho super importante, que eu esqueci de mencionar, nós estamos, e vocês podem nos ajudar muito nisso, estamos buscando junto à Anvisa, porque é a Anvisa que tem que criar o Registro Nacional de Mortes Causadas por EVALI, né? Se vocês forem buscar hoje na página da Anvisa, só há 2. E é claro que não houve só 2 mortes por EVALI, que é a doença provocada pelos vapes no Brasil. Então, nós queremos um registro nacional de notificação obrigatória, né? Não é compulsória, para que nós possamos ter dados e mostrar que, olha, houve tantos casos hospitalizados, tantos pacientes entubados, toda hora alguém me liga. Tem 2 ou 3 semanas, o secretário da Saúde de Campina Grande, na Paraíba, havia uma menina de 19 anos, eu conversei com os médicos do CTI, enfim, e esses casos se multiplicam. Então, nós precisamos de um registro nacional para que nós tenhamos dados oficiais sobre isso e possamos falar. Já existe CID, inclusive, existe um CID para EVALI, né? Então, assim, mas cadê o registro? Nós precisamos, se vocês me perguntam, eu não sei, se vocês forem lá agora, vocês vão encontrar 2 óbitos ligados. Não, é claro que não, né? Isso nem sequer é divulgado, tá? Quer falar? Por favor. Por favor. Só complementando o que a professora Margarete mencionou, só para trazer uma agenda que a gente está puxando lá pela SBSA junto com a SAPS e outras secretarias, que realmente existe um CID específico, né, para a morte dos cigarros eletrônicos, né, doença por cigarros eletrônicos, que é o O07.0, e realmente ele ainda não tem informações, né, mas nós estamos já desenvolvendo uma nota técnica para orientar, né, os codificadores para que esse código, esse CID possa ser utilizado e que gere, então, informações, né, úteis e necessárias para a vigilância desses agravos. E quanto à saúde, a rede primária, sem dúvida, né? Nós temos feito pela sociedade, né? Mas o alcance disso é um alcance modesto, eu diria, nós precisamos aumentar esse alcance. Todos os nossos eventos científicos são dirigidos à atenção primária. Nós tivemos agora o nosso curso nacional de atualização, que é anual, um ano é no Rio, um ano é em São Paulo, ano que vem será aqui em São Paulo. Esse ano nós fizemos para toda a atenção primária, então é a Secretaria da Saúde Municipal
onde é o curso, e estadual, então nós tivemos 140 participantes só da atenção primária, onde esse foi um assunto. E o próximo será na Bahia, no Congresso de DPOC, Asma Tabagismo, eu acho que vocês, alguém vai participar, e talvez o próprio fórum, que é importante, é o Congresso Brasileiro de Asma, DPOC e Tabagismo, né, um congresso grande, né, normalmente são bem grandes, onde nós teremos também só dedicados à atenção primária, viu? Então, assim, quem indica os participantes, né, nós não, evidentemente que não cobramos nada, né, e eles indicam e eles ficam e nós damos a eles a oportunidade de participar do congresso todo, se eles quiserem. Então, o próximo é em agosto, na Bahia, Salvador. Tá. Certo. Assim, tem um monte de perguntas aqui. Professor, depois eu vou até passar as cartas. Isso aqui está parecendo aquela, sabe, Xuxa, que aí vem a cartinha, todo mundo parabenizando, e no meio tem uma pergunta forte, assim, mas é legal para você reconhecer o seu papel. Acho que você exerce um papel não só de liderança, mas um papel educativo e até afetivo para a gente que trabalha na saúde é muito grande. Então não dá para ler tudo aqui, porque tem muita rasgação de elogios pela qualidade da palestra, mas também pela sua história de vida. Mas vamos para as perguntas, tentando focar aqui nas Às vezes, perguntas. ser inimiga número 1 de alguma coisa, tá algum ibope, né? Com certeza, também, assim, a gente quer abraçar você, não quer ver você, a senhora, boiando na Baía da Guanabara. Mas, assim, é um tema que é super... Pelo menos está mais limpinha que o Tietê, né? Porque o saneamento está melhorando. Alguém falou sobre saneamento, foi muito bom. Eu tenho ajudado um pouco nessa coisa do saneamento e recentemente eu tive na região norte. Quem foi que apresentou sobre saneamento? Foi a colega que saiu, né? E eu tive na região norte, em Manaus, onde eu pude ver realmente uma coisa extraordinária de trabalho que a Água de Manaus está fazendo com saneamento lá. Na verdade, eu fui pela questão de saúde e eu pude ver que não tinha havido nenhuma internação, nem por diarreia e nem por pneumonia naquelas comunidades muito pobres que tinham saneamento. Tudo feito de maneira adequada, no alto, quando enche os igarapés, assim, uma coisa realmente extraordinária. É a mesma coisa que está se vendo no Rio de Janeiro. Nós até voltamos a ter golfinhos na Baía de Guanabara, né? Pelo menos eu estarei cercada de golfinhos, né? Então, agora, para a parte mais pesada da coisa, o pessoal pergunta sobre a questão de diplomacia e de regulação. Primeiro, por que a diplomacia brasileira não negocia com o governo chinês a não comercialização de materiais utilizados no vapor, considerando a legislação brasileira e a produção com materiais da China? Outro ponto, como é que empresas como Correios e aplicativos de entrega estão se mobilizando para combater o contrabando de vapes? Como chamá-los à responsabilidade? E, por fim, e os convencionais? Será que esse vapor tem influenciado no consumo dos cigarros profissionais, do convencionais, desculpa? Acho que essa pergunta tem que ser respondida pelos interlocutores aí citados, né? Mas, enfim, eu vou dizer o que nós pensamos pessoal e institucionalmente, né? Eu sempre respondo institucionalmente pela sociedade, enfim. Eu acho que sim, eu acho... Bom, primeiro, nós não podemos... A diplomacia não tem como negociar, porque isso é tudo clandestino. Esses produtos não são produtos formais, né? Enfim, eles não são fabricados no Brasil. Até o momento foram detectadas, descobertas e desbaratadas, incendiadas, ou, enfim, fechadas, muitas fábricas de cigarros convencionais clandestinos. Em Minas Gerais, recentemente, houve 2, com uma grande capacidade de produção. Mas até onde eu saiba, não há fabricação clandestina de vapes no Brasil até o momento. O brasileiro é muito criativo, né, gente? Deve faltar pouco para ter, né? Mas até o momento não tem. Do que está recolhido na Polícia Federal, são produtos que vêm, a grande maioria vem da China, do Paraguai e entra pelas fronteiras secas do Brasil, que são quilômetros e quilômetros de fronteira. Então é muito fácil entrar no Brasil. Imagina, se entra arma, se entra fuzil, por que não vai entrar uma coisinha, caixas e caixas? Então, assim, a origem desses produtos é essa, mas não há como negociar. E sim, você tem que fiscalizar, recolher, mas é muito desigual essa luta, porque se nós descermos aqui, formos a uma lojinha, uma tabacaria, como eu vi na Oscar Freire há 2 semanas atrás, né, entrei por acaso, e aí eu falei, mas isso aqui é tudo proibido. Aí ele falou assim, a senhora é da fiscalização?
Aí eu falei: "Não, eu não sou da fiscalização, eu sou médica, mas você sabe que isso aqui é tudo proibido", mas era o vendedor, coitado. Ele da mesma maneira como no Rio de Janeiro, você não pode punir aquelas garotinhas que estão na Dias Ferreira, no Baixo Leblon, passando com as bandejinhas e vendendo aquilo para todo mundo. Então, assim, é uma luta muito desigual, mas, assim, diplomaticamente, eu acho que tem pouco a ser feito nesse sentido, na medida em que se trata de produto clandestino e ilegal entrando ilegalmente no Brasil. Tinha mais alguma coisa A difícil questão que do você perguntou? consumo, se Eu tem adoro pergunta impactado, se difícil. está impactado da China. Será que a gente tem alguma. Não, não tem. Diplomaticamente não tem, porque isso é produto ilegal, né? E ele entra da mesma maneira como outras ilegalidades entram no Brasil, né? Aham. Então, assim, é muito fácil entrar aqui, né? E tem influenciado o consumo do cigarro convencional? Nós não temos esse impacto medido, mas eu acho que não. Acho que não, porque quem entra no vape não sai do vape. Né? Ele é muito fácil, ele é socialmente, né? Os depoimentos é que são muito dramáticos, né? Um menino, né? Também já tem estudo mostrando que um menino que fuma desde que ele acorda, e eles fumam assim, porque eles nos dizem: ah, doutora, eu já pego, está na minha mesa de cabeceira, eu já acordo e já pego, antes de levantar para ir ao banheiro ou escovar os dentes. Então ele já começa assim. Então ele fuma. Se ele faz isso o tempo todo, ele fuma o equivalente a 400 cigarros convencionais por semana. Então, esses meninos vão ficar grave e indelevelmente doentes aos 20 anos de idade. Eu não tenho dúvida de que essa é uma situação muito grave, a situação dos vapes. Eu sou muito enfática nisso, porque nós temos visto as crianças e os adolescentes adoecerem. E assim, e eles ficam, mesmo quem não teve nada, quem nunca teve asma, eles começam a ter sintomas e isso não vai desaparecer, nós todos sabemos, né? Eu usei até essa coisa, né? Pulmão não é rabo de lagartixa, né? Falei isso na televisão, fez o maior sucesso domingo, estava na Globo News, e aí eles ficaram me ligando: doutora, rabo de lagartixa cresce de novo, né? Mas pulmão, o alvéolo rompido, não volta mais, né? Então, assim, é isso. Bom, vamos falar um pouco agora sobre obesidade. As perguntas são direcionadas para a Glenda, mas também vocês também fiquem à vontade, é só puxar aí o microfone. A gente fala tanto sobre obesidade, mas por que isso nada muda? Será que estamos esquecendo de olhar as causas mais profundas, como o lado emocional, social, ambiental, que as pessoas vivem? Na sua opinião, Glenda, o que está faltando nas ações contra a obesidade? E aí eu complemento, e até para pegar um gancho. Diferente do fumo, que não é natural, para o ser humano a obesidade tem relação íntima com a alimentação que está na natureza de qualquer ser vivo. Talvez esse seja o grande desafio no combate ao estigma e à própria forma de tratamento. O que vocês acham em relação a isso, sobre a questão da naturalidade da obesidade? E, por fim, aí é mais uma pergunta geral. Gostaria de ouvir seus comentários sobre o tratamento, sobre não termos tratamento clínico para a obesidade no SUS, mas temos o tratamento cirúrgico com custo altamente elevado, eficácia maior, indicações mais estritas e complicações agudas e crônicas mais graves. Aí ele fala: ontem a Conitec se reuniu e sairá com a recomendação desfavorável à incorporação de tratamento de obesidade associada a diabetes e com doenças cardiovasculares. Acho que são esses os temas. Vocês ficam à vontade para comentar. A questão da obesidade, né, tá ligada com vários fatores. O emocional é muito prevalente, assim, se for conversar com pessoas que convivem com obesidade, muitas delas tiveram algum episódio, né? Nós temos um grupo de WhatsApp de meninas que operaram na mesma época, né? No mesmo ano, em 2021. E nós temos 200 pessoas nesse grupo. A maioria mulher, né? E das meninas que nós estávamos em uma discussão, né, sobre essa questão emocional e tal, e muitas delas passaram por abuso, né, e abuso sexual. E isso é um tema que a gente traz muito, às vezes, né, para falar no grupo, sobre os traumas que causam, né, e como que a gente se defende, às vezes, disso, né, e o quanto isso impacta na saúde, no corpo, né, mas principalmente na saúde emocional. O quanto que isso leva né, além da obesidade, para outras questões também, né. Então, sim, são vários fatores, né, e a gente precisa considerar muito essa questão emocional também, né, essa vivência, né, das pessoas.
com relação a tudo o que elas trazem na história delas, né? Onde que começou? Quando que começou de fato, né? Quais foram os gatilhos que levaram, né? Então, por isso que é tão importante essa questão da escuta, né? De conversar com a pessoa, entender o que levou ela até o início desse processo, né? Como que foi? Como que se deu tudo isso? E ouvir, né, vai trazer muitas respostas para aquele tratamento, o, como vai ser o protocolo daquela pessoa. Acho que isso é tão importante quanto o medicamento, quanto a cirurgia, quanto o tratamento clínico. É justamente ouvir. Em relação acho que talvez seja estendido tanto para o Luiz quanto para a professora Margarete, a questão do tratamento cirúrgico versus o tratamento clínico, porque essa informação que a Conitec não recomendou o tratamento clínico para certas situações preocupa um pouco a gente. Você tem pode colocar alguma questão a respeito? O tratamento clínico, ele é tão importante quanto porque é uma continuidade também, mesmo que tenha o tratamento cirúrgico, né? O clínico, ele é indispensável, porque é uma continuidade, né? A cirurgia, ela não resolve tudo. A cirurgia, ela é um dos passos, né, dessa jornada. Mas o tratamento clínico, ele é indispensável. E eu acredito num tratamento multidisciplinar, multiprofissional. Porque só uma vertente, né, só tratar com um médico, endocrinologista, um nutrólogo, é insuficiente. Então, é importante esse trabalho em conjunto, né, da nutricionista, do psicólogo, do psiquiatra, em alguns casos, do médico e outras especialidades também que entram, né? Não só essas que a gente fala. Geralmente, no tratamento cirúrgico, os laudos essenciais, né, que são obrigatórios, são desses profissionais, mas são muitos outros que entram aí em toda essa jornada, né? A fono para ajudar no pós, na mastigação. Então, são várias vertentes que entram. Eu queria só fazer um comentário, que está um pouquinho mais alto, sobre esse aspecto, Macário, que eu acho que também, indo de encontro ao que a Glenda trouxe, mas eu acho também que a gente precisa avançar nas discussões para além dos tratamentos individuais, tratamentos clínicos, e trazer uma discussão do ambiente, né? Então, porque a gente tem como uma das metas o aumento da prática de atividade física, mas é muito simples dizer que é necessário fazer atividade, mas a gente precisa entender que esse ambiente ele precisa dispor de um local para aquele indivíduo, que ele tenha segurança, que ele tenha local para a prática de atividade física, que ele tenha tempo disponível, por isso a necessidade e a urgência da discussão, né, da carga horária de trabalho, né? Então, não adianta apenas que a gente, o que foi muito discutido, da individualização, da culpabilização do indivíduo em relação à condição na qual ele se encontra. Então, eu acho que essa discussão ela é relevante, mas eu acho que eu suscito, né, trago a discussão para além disso, né, de ações mais setoriais, né? Então, como mencionado, a pauta da reforma tributária é extremamente relevante, que é uma das formas, para além de conseguir, né, arrecadar recursos para né, ter essa pauta e discutir sobre isso, mas também para que a gente consiga reduzir o consumo desses produtos nocivos à saúde, como mencionado, álcool, tabaco e bebidas adoçadas. Então, acho que esse é um ponto de extrema relevância e discussão que a gente precisa levantar. E aí, só fazendo um comentário da pauta anterior, que a professora Margarete mencionou, e realmente, considerando os dados do Vigitel, a gente não tem de redução do consumo de cigarro comum com a inclusão do cigarro eletrônico, tá? Obrigado. Agora, é mais direcionado para o Luiz e para a doutora Margarete. Aproveitando o fórum, como podemos trabalhar juntos para implementar as linhas de cuidado para a clínica? As IASM e DOPOC, por exemplo, estão publicadas, mas ainda nada foi implementado. Aí, outro ponto. Existe abertura para parcerias público-privadas para auxílio do atingimento dos indicadores do plano de Dante? Se sim, qual o canal para enviar propostas ou pedidos de reunião nesse tema? E o último ponto você falou sobre a questão da atividade física, e aí perguntaram se o profissional de educação física, ele dentro das escolas é um importante ator de promoção à saúde. Então, como você vê a atualização da grade curricular para ampliação e atuação e conscientização de todos por meio do Programa Saúde nas Escolas? Ou seja, qual o papel
como é que o profissional da educação física pode estar auxiliando a melhoria das condições de atividade física nas escolas? Perfeito, Macaro. Acho que são perguntas excelentes. Em relação à parceria público-privada, né, a gente sim tem uma abertura importante. Essa solicitação ela pode ser feita via ofício para o Departamento de Análise Epidemiológica de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, o DAENT, tá? O contato está na apresentação, mas é daent@saude.gov.br, tá? No qual a nossa diretora doutora Letícia Cardoso, poderá então avaliar e discutir, né, para a gente poder agendar esses momentos. Eu acho que sim, esse é um ponto essencial, como apresentado, né, na minha fala. E em relação à grade curricular, eu acho que isso é essencial, cara, especialmente não só a prática de atividade física, mas também o ensino da alimentação saudável, né? Então, que ele ocorra de forma transversal em todo o ensino. Então, ter esses multiplicadores, né, é extremamente importante, especialmente para um público jovem, né, e que pode se tornar também multiplicadores para os colegas. Então, é extremamente importante que haja, né, essa inclusão, né, da promoção da saúde via práticas, né, de atividades físicas, práticas corporais e também alimentação e nutrição dentro das escolas. E é muito o que o estudo, né, da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar vem nos mostrando, tá? Então, provavelmente ainda esse ano nós teremos alguns dados no qual a gente vai conseguir entender o impacto, né, dessa promoção da saúde dentro desse ambiente. Bom, teria mais perguntas aqui, mas o Mark já está ali de olho. A gente tem espaço ou acabou? Então, assim, gente, eu queria agradecer muito a vocês, palestrantes, e a Mônica também, que não estava aqui presente, que foram excelentes. Tinha várias perguntas para elas aqui também. E agradecer a todos aí pelo debate. Eu acho que a gente pode aproveitar esses poucos momentos que a gente tem para ter essa troca de informações. Essas aulas, esses depoimentos foram muito bons e eles estão aqui presentes. Caso alguém não se sinta contemplado aqui com as perguntas, que aqui foi a escolha de Sofia mesmo. Pode ir do lado deles aí, conversar ao pé do ouvido, e parabéns aí para todos pela participação bastante ativa no fórum. Muito obrigado, gente.